Boa tarde, transformador. Você já percebeu que tem dias em que tudo parece fora do lugar? Parece que nada se encaixa. E a gente até fica se perguntando, né? Rapaz, será que eu tô mesmo no caminho certo, fazendo a coisa certa? E o evangelho de hoje, Jesus também vive esse clima de incerteza. Porque ele estava sendo perseguido, evitado, mal interpretado e ainda assim continuou. Então, eu quero conversar contigo sobre o valor do mover, do caminhar, de não parar mesmo quando os outros não entendem sua missão. E também te falar sobre como o tempo de Deus é um mistério, mas que protege e que nos conduz. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 7, versículos 1 ao 2, versículos 10 e versículo 25 ao 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Jesus, ele não foi publicamente para a festa das tendas. Foi como às escondidas, como diz o Evangelho. Mas não porque ele tivesse perdido ou estivesse com medo. Ele sabia que a sua hora ainda não tinha chegado. E vale aqui dar uma parada para pensar. Porque quantas vezes a gente quer resolver tudo para agora? Quer resposta clara, quer que Deus haja já. Mas Jesus, com toda a sua missão, ele respeita o tempo do Pai. A festa das tendas era um momento alto do calendário judaico. Jesus poderia muito bem ter se apresentado como Messias diante da multidão. E pensa bem, não é porque temos algo importante a dizer que já é hora de falar. Às vezes, o silêncio também é revelador. Santo Agostinho diz que Jesus se oculta no início da festa para depois aparecer com autoridade. Até o próprio Cristo respeita o tempo certo. No meio da festa, a multidão está em dúvida. Não é esse que queriam matar? Então por que ele está aí falando em público? Outros dizem: sabemos de onde ele vem, então não pode ser o Messias. A confusão é geral. Mas tem um detalhe, pois a dúvida não calou Jesus. Pelo contrário, ele fala em alta voz, com convicção. Ele diz: vós me conheceis, mas não conheceis aquele que me enviou. E quem nunca passou por isso? Ser mal interpretado por gente que acha que te conhece, mas na verdade nunca viu o que há dentro de você. Jesus vive isso e ele não se intimida. Ele se mantém fiel à sua missão, mesmo sendo mal compreendido. E existia a crença popular de que o Messias viria de um lugar desconhecido. E devemos entender que nossa expectativa humana sempre foi limitada. Mas Jesus, mesmo vindo de Nazaré e nascido em Belém, cumpre todas as Escrituras. Mas o problema é que os olhos humanos se perdem nos detalhes e esquecem de ver o essencial, a presença de Deus. Minha gente,
Quando buscamos Jesus com o coração sincero, a verdade, ela permanece em nós e nós refletimos a mesma. Mas o povo ali, eles buscavam o Messias segundo a sua própria imagem. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Essa frase, ela me toca, porque ela diz que Jesus não estava ali à mercê da violência ou da confusão. Ele estava dentro do tempo de Deus. E quando a hora não chega, nenhuma força contrária prevalece. E muitas vezes a gente sofre porque quer forçar uma hora que não chegou. A gente se frustra porque os frutos não aparecem, porque os outros não entendem a gente, porque parece que tudo está emperrado. Mas o Evangelho de hoje diz: calma, quando a hora chegar, tudo fará sentido. Enquanto isso, é tempo de caminhar, mesmo que seja às escondidas. E o Papa Francisco nos lembra que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, mas escolher o bem mesmo quando ele custa. E Jesus escolheu bem até o fim, mesmo quando isso lhe custava a liberdade, o reconhecimento e até a vida. No fim das contas, o que Jesus quer é isso, que a gente o conheça de verdade, conheça a partir de um encontro. Quando a gente se encontra com ele, como diz o Papa Francisco, a alegria invade o coração. Porque a presença de Jesus muda tudo, até quando as circunstâncias não mudam. O problema é que muitas vezes queremos um Messias que resolva os nossos problemas, e não um Cristo que nos transforme. E essa transformação, ela é silenciosa, é no caminhar fiel que ele se revela dia após dia com o Senhor. Então, transformador, hoje o Evangelho está te chamando a 3 coisas. Confie no tempo de Deus, mesmo que esteja tudo confuso ao redor. Se a hora ainda não chegou, é porque ainda tem algo sendo preparado. Não deixe que a dúvida dos outros apague sua certeza interior. Jesus, ele também foi mal interpretado e seguiu em frente. Busque reconhecer Jesus de verdade, e quando isso acontecer, a alegria virá, mesmo no meio da perseguição e da dor. Então eu desejo que você continue caminhando, mesmo quando ninguém entende sua missão, porque Deus, ele entende. E quando for a hora, tudo se revelará. Paz e bem.